E no programa nós hoje iniciamos um bocadinho a compreensão da liturgia dos sacramentos, tendo em conta que são as realidades que se celebram no tempo cristão e, portanto, o conhecimento um pouco da história do que são os sacramentos e depois da sua forma celebrativa ajuda-nos também a conceber e a perceber e a conceber o espaço sagrado e os diferentes lugares dentro do espaço sagrado para cada um destes tipos de celebração. E, portanto, o que eu vou dizer hoje para os senhores padres não tenho novidade nenhuma. Aliás, se calhar até vou dizer uma imagem perfeitamente do que eles sabem. Portanto, hoje estariam todos dispensados os padres. Mas nós neste tudo somos muito sintéticos, eu levo 2 minutos e meio. A sério, porque são noções básicas, não vamos fazer aqui sacramentologia e, portanto, são noções básicas, introdutórias e um bocadinho de desenvolvimento. Por isso é que eu estou a dizer isto. Os padres hoje podiam estar dispensados nesta aula e nas próximas. Mas comecemos a... Lembram-se quando nós falámos da Constituição litúrgica, vimos logo no parágrafo 7 e antes disso o parágrafo 15, há, digamos, uma linha condutora entre o Pai, que envia o Filho que envia o Espírito, digamos assim, sobre os apóstolos, e lhes transmite o seu poder. E, portanto, que toda a sua força redentora e toda a obra redentora que Cristo realizou no seu mistério pascal, Cristo o transmite à sua Igreja. E o transmite à sua Igreja através dos sacramentos que deixa na sua Igreja e através dos apóstolos, ou seja, do ministério ordenado, daqueles que o Senhor escolheu, a quem transmitiu o poder de atualizar, continuar no tempo, a obra redentora de Cristo. E, portanto, reparem que nós podemos, usando a linguagem de um teólogo do século XX, dizer isto: Cristo é o sacramento do Pai, a Igreja é o sacramento de Cristo. E é na Igreja que os sacramentos, enquanto ações salvíficas de Deus, por meio do seu Filho, no homem e na mulher que os celebra e os recebe, os sacramentos continuam. Os sacramentos ganham sentido, ganham propriedade. E, portanto, por um lado, esta linha condutora, o que nos vai levar a perceber que todos os sacramentos, direto ou indiretamente, são sacramentos instituídos por Cristo. Porque é que eu digo direto ou indiretamente? Como verdade de fé, de facto, os sacramentos foram todos instituídos por Cristo. Mas há uns que a instituição é explícita, muito explícita, textual quase, neste sentido, o Senhor Jesus dilo, batismo, a Eucaristia, a confissão, são de facto um mistério ordenado. E depois há outros sacramentos que estão implícitos em toda a obra salvífica de Cristo, quase da unção dos enfermos, em que Jesus aparece, falaremos disso no texto de Marcos, o sacramento aparece falado, insinuado, mas depois é Santiago, na carta de Santiago, de maneira explícita, o promulga, digamos, o institui como praxis na comunidade cristã. Mas, ao limite, o fundador, aquele que o cria, é Cristo, porque aquilo que o sacramento dá, aquilo que o sacramento realiza em nós, que o recebemos, isso vem de Cristo. Fiz-me entender? Ou seja, é no fundo perceber que há uma instituição direta, explícita na maior parte dos sacramentos, e noutros há uma instituição, de facto, mas mediada e muitas vezes reconhecida pela própria Igreja. Lembram-se quando falámos do Sacramento de Trento? Eu disse-vos que o Sacramento de Trento foi o Concílio de Trento, vamos chamar de Sacramento. O Concílio de Trento. Isto ainda é
Isto ainda é a saída do reino de Morfeu. É lenta de manhã, para mim é muito lenta. Agora não tanto, mas eu era hipotenso, muito baixas as tensões. Agora fiquei ao inverso. Para o meu espanto, nem sabia um dia como era. E então, ele, o médico nessa altura, dizia, não se admire, você com a atenção como tem, se eu acordar, leva tempos infindos. Porque acho que sim, as pessoas de tensão baixa, o retomar leva muito mais tempo. Eu agora estou hipertenso, mas não noto a diferença. A coisa estava. É a vida do lado. Mas o Concílio de Trento, se vocês repararem, tínhamos dito que o Concílio de Trento é o concílio que, de maneira definitiva para a Igreja Latina, reconhece e promulga os 7 sacramentos da vida cristã. Porquê? Porque antes havia outras realidades que tinham quase o estatuto de sacramento. Bom, aqui estamos a tocar uma noção que vale a pena começar logo desde o início. O que é um sacramento? Um sacramento, se nós formos ler ao Catecismo da Igreja Católica, e se formos ler aos concílios, o sacramento é uma ação salvífica de Deus, por meio do seu Filho. A ação essa que é visível, isto é, realiza-se mediante ritos, preces, ou seja, gestos, palavras, e elementos da natureza, que são usados nessa ação salvífica, a água, o pão, o vinho, o óleo, enfim. E a ação salvífica é essa, visível, que nos transmite, mediante a qual Deus nos transmite uma graça invisível, isto é, a graça santificadora, salvadora, própria do sacramento. Repare, esta é uma noção básica de sacramento e, de facto, diz tudo. É uma ação salvífica, visível, em que Cristo, mediante gestos e palavras, nos transmite uma realidade, uma vida invisível. Ora, no fundo, de onde é que todos os sacramentos vão buscar essa ação salvífica? Se os sacramentos existem para acompanhar a vida do homem, para realizar nele a obra redentora de Deus, consumada, realizada em Cristo, se existem para que o homem entre em maior e profunda comunhão com Deus, e no caso cristão, os sacramentos cristãos são sacramentos que nos fazem entrar em comunhão mais íntima com a vida de Cristo, com a vida nova em Cristo, então nós percebemos que qual é a fonte deles todos. E nós vimos isso quando vimos o parágrafo 1. A fonte de todos os sacramentos é a obra que Jesus realiza no seu mistério pascal. Aqui é que está a fonte salvífica de todos os sacramentos. Porquê? Porque todos os sacramentos nos restituem, alimentam e consolidam a vida nova que Cristo nos traz pela sua Páscoa e que nós começamos a recebê-la no nosso batismo. E que depois vamos desenvolver. Ou melhor, nós recebemos no nosso batismo e depois toda a vida é um viver, um explicitar esta vida nova que Cristo nos traz no seu mistério pascal. E, portanto, o fundamento de todos os sacramentos, digamos, a força, onde eles vão buscar força salvífica, força redentora, força de vida nova, é de facto na vida nova que Jesus, com a cruz e a ressurreição, consumou definitivamente. E, portanto, temos que dizer que os sacramentos na Igreja são a continuação da obra redentora de Deus, consumada em seu Filho Jesus, e que continuam no hoje da Igreja. A Igreja tem 7 sacramentos, já sabemos, desde o Concílio de Trento que ficou estabelecido que são 7. E se repararem, uma das características comuns a todos os sacramentos é que eles são ações salvíficas que acompanham a existência humana, que acompanham o arco da existência de qualquer homem e de qualquer mulher. Isto é, são sacramentos que vão pontualizando ao longo da nossa vida, da nossa existência terrena, digamos assim, essa obra redentora, consumando-a, reforçando-a, alimentando-a, renovando-a, etc. Se não, reparem.
Vamos pôr os sacramentos. Desculpem lá este verde. Está fracote. Reparem, ainda antes de falarmos do Corra do Mundo, de alguns deles em particular, vejamos a ordem dos sacramentos e vejamos depois a sua distribuição. Batismo, confirmação ou crisma, Eucaristia, reconciliação ou penitência, também chamada confissão, unção dos doentes, ordem e matrimónio. Neste septenário, ou seja, nestes 7 sacramentos, eles depois agrupam-se entre si, tendo em conta as suas características comuns ou a obra redentora desses sacramentos em nós. Os 3 primeiros são os sacramentos que se chama da iniciação cristã. Isto é, são os 3 sacramentos que fazem de um homem e de uma mulher um cristão. São os 3 sacramentos que realizam em nós a obra e a salvação, a vida nova, nos constroem, digamos, nos estruturam como um cristão. Dito por outras palavras ainda, são os sacramentos que nos dão todos os instrumentos, nos configuram a Cristo e nos dão todos os instrumentos para vivermos a nossa condição cristã batismal. Já iremos falar sobre isso. Mas a reconciliação não tem sido Não. Já vai ver tudo. Reparem, no fundo é assim, usando mutatis mutandi e comparações são sempre perigosas, estes sacramentos constroem-nos como cristãos. Dito de outras palavras, quem não recebeu um destes é como uma casa onde faltam janelas, onde falta o telhado, ou falta não sei o quê. Digamos assim. Depois temos 2 sacramentos que vêm ao encontro de uma das nossas dimensões humanas. Isto é, vêm ao encontro da condição finita, frágil do ser humano. Que são a reconciliação ou penitência, ou também chamada confissão, e a unção dos doentes. Chamam-se, às vezes, têm vários nomes, chamam-se este grupo de sacramentos os sacramentos da segunda volta, digamos assim, ou os sacramentos mais direcionados para a fragilidade do homem, para as situações limite do homem, ou os da cura também. Portanto, reparem, a ideia é sempre a mesma. Os sacramentos da cura, da segunda volta, ou os sacramentos, digamos, de restauração, no fundo. Do quê? Restauração do quê? Da vida que estes começaram. E que a nossa fragilidade, pelo mistério do mal ou do sofrimento, muitas vezes perde. Já falaremos, já desenvolverá isto. Ou seja, chamam-se sacramentos da segunda volta, da restauração, sacramentos da cura, porque no fundo são sacramentos que Jesus nos deixa, que vêm ao encontro da nossa condição finita, da experiência que nós fazemos muitas vezes, daquilo que Karl Jaspers, filósofo do século XX, diz, das situações limite da existência. Já falaremos disso. Das situações limite da existência. E, portanto, são sacramentos que vêm repor aquilo que a nossa finitude, aquilo que o nosso pecado, a maldade que cometemos, ou aquilo que a fragilidade humana, na sua própria condição natural, nos faz sofrer, como o sofrimento, a dor, a doença, etc., que repõe em nós essa vida, essa
Essa vida nova que muitas vezes perdemos com a vivência desses mistérios. E depois temos 2 sacramentos que chamam-se muitas vezes sacramentos de Estado, enfim, no sentido, ou sacramentos do serviço, sociais também, pois, ou do serviço, que tem a ver com a nossa condição, ou a nossa opção de vida, no sentido da nossa forma de viver e de existir e de consumar e de viver esta vida nova, ou no matrimónio, ou numa vida consagrada, neste caso o mistério sacerdotal, que não exclui toda a vida consagrada. A vida consagrada que não é da ordem, do sacramento da ordem. São as religiosas, um monge que não seja padre, mas que faz votos de vida consagrada. Mas também fazem serviço, não vai. Pois não, mas por isso é que eu digo, nem toda a vida consagrada está incluída aqui. Porquê? Porque a grande, primeira e fundamental consagração está aqui. Ou seja, por exemplo, um rapaz, um jovem que decide ser monge, pode até entrar numa congregação religiosa, pode vir a ser padre, se quiser, ser congregação, mas pode toda a vida ser monge, não receber ordens. E vive os votos da pobreza, da humildade e da obediência e da castidade, vive-os ali com uma fidelidade enorme ao seu lar. E há uma consagração, como há pessoas que por opção ficaram solteiros por vocação e por desejo e não fizeram não professaram ou nenhum instituto religioso ou nenhuma ordem religiosa. Mas é uma opção de vida. Podem fazer uma consagração pessoal, podem ter um enquadramento eclesial mais ou menos explícito, mas isso sucede. Nem que neste caso, o caso da ordem é um sacramento mesmo e o matrimónio também. Quer dizer, a consagração dos religiosos é uma consagração na ordem do compromisso mais do que na ordem do sacramental. Claro. Pessoal. E então vejam, este aspecto que está a dizer, todos os 7 sacramentos são sacramentos que no fundo acompanham o arco da existência do homem. Do nascer até à eternidade. E são sacramentos que nos ajudam a viver esta vida que recebemos no batismo, de facto, para que esta vida se projete na eternidade. Quer estes 3 que se chama de iniciação cristã, ou seja, fazem de um homem e de uma mulher um cristão, é bom que nós não percamos isto. Ou melhor, tenhamos bem vivo isto. Nenhum de nós que vem ao mundo por natureza é cristão. Como por natureza não é outras coisas. Ser cristão é uma opção. Fazemos-nos cristãos no sentido, acolhemos o chamamento em Cristo e respondemos. E por isso é que estes sacramentos nos fazem no sentido, nos dão os instrumentos todos, nos constroem, nos edificam espiritualmente como cristão. Eu não nasço cristão, ninguém nasce cristão. Posso nascer num contexto, numa cultura cristã, mas ao nível ontológico, ninguém nasce cristão. Fazemos. Ora, todos eles, de facto, são sacramentos que acompanham a nossa vida. No seu todo, no mistério da sua vida realizada, a sua opção, no mistério, muitas vezes, da iniquidade, da doença, da finitude do homem, etc, etc. Claro que, de todos eles, o maior de todos, pela sua importância, pela sua frequência, por aquilo que ele é para nós como um sacramento do caminho mesmo, é a Eucaristia. Porquê? Porque é o sacramento que vai alimentar esta vida, que a vai robustecer para que eu peregrine na minha existência ao longo da vida. E claro que a par deste, depois temos este. Claro, neste sentido que é um dos sacramentos que também, pela nossa fragilidade, recorremos bastante este hipotético. Pai, há sacramentos que só se recebem uma vez, porque imprimem, costuma dizer, caráter. Batismo, confirmação e ordem.
Todos os outros, pode-se repetir. Todos. Alguns não convém mesmo. Pois, sim, certamente. Quem tiver essa legitimidade, Certamente. com o miúdo pode-se casar. Sim. 3 ou 4 vezes. Olha os lados. Quantas vezes se casaram? Está claro o esquema? Vocês, olha, estão aí umas folhas, eu não sei se têm tudo. Este, não é? Tem este do texto. Os textos e Tem os textos e tem a da Eucaristia. Não tem a da... a liturgia dos sacramentos. Pois. Olha, eu vou mostrar. Esperemos que chegue, que eu esta tem. Esta tem? Ecco. Vê se eu trago depois, que eu não tenho aqui mais. Eu depois também vou digitalizar. Ou então o João digitaliza. Ora, então, fazendo continuando um bocadinho. Eu já esclareço essas coisas. Essa está um bocadinho frouxa, mas eu já esclareço. Continuando, então, portanto, estamos a fazer uma introdução a todos os sacramentos. Por aí começamos. E a resituar um bocadinho para depois entrarmos na liturgia, um bocadinho na história do sacramento, já agora para... Se vocês repararem, nós hoje iremos falar do batismo, um bocadinho da confirmação e da Eucaristia, mas a Eucaristia teremos que alongar para outra aula também. Estes são os 3 sacramentos que se chama de iniciação cristã. Como vos disse, porque fazem de cada um de nós um cristão. E nos dão os instrumentos da graça, digamos, da força salvífica de Cristo, para que nos configuremos e para que sejamos configurados pela graça a Cristo e à vida nova em Cristo. Reparem, nascer, ser confirmado, neste terceiro sentido da confirmação, da fé do batismo, e já aqui vale a pena fazer uma paragem, porque embora liturgicamente isso depois não se expresse muito, mas vale a pena fazer uma paragem para pensar numa coisa que dá aí um bocado, ainda em algumas mentes, um bocadinho confusa. Confirmação ao crisma quer dizer que o Espírito Santo de Deus me confirma. Não sou eu que vou confirmar nada. O que é que eu quero dizer com isto? Porque muita gente, e com esta coisa de celebrar o sacramento do crisma na juventude, não é? Muita gente caminha para o crisma com esta ideia na cabeça. Pois, eu quero fazer o crisma. Porque, e então quando a gente começa assim um grupo de jovens e tal a preparar para o crisma, então porquê é que queres fazer o crisma? Eu quero fazer o crisma porque, pronto, eu fui batizado em pequenino, aí foram os meus pais que responderam, os meus padrinhos, agora que eu já sou crescido, já penso, eu agora quero confirmar a fé do meu batismo, quero dizer sim, e não quero rejeitar o que recebi, não sei o quê. E a ideia é que, confirmação, sou eu que vou dizer ao Pai do Céu, pronto, está bem, eu acredito, mas não é nada disso. Tu não vais ser nada, o Pai do Céu é que tu vai confirmar. Ou seja, o movimento é completamente o oposto. Que é, não é o ser humano que confirma a Deus nada, é Deus que te confirma na fé do teu batismo. Te dá a graça da plenitude do Espírito. Claro que isso não se faz sem a adesão do homem, mas isso é como em todos os sacramentos, não é? Há a nossa parte, não é? Mas é preciso isso. E nós ainda andamos a falar deste sacramento assim um bocadinho. Por isso é que ele é um sacramento um bocadinho maltratado. Porquê? Porque foi pastoralmente cada vez mais puxado para a adolescência e a juventude. Porque o sacramento, a ordem dos sacramentos é esta, e portanto quer dizer que, seguindo a ordem, antes de fazer a primeira comunhão é que se devia ser confirmado. Isto foi desde o início da Igreja.
Aliás, quando nós vimos daqui a bocado nos textos, vamos ver que até a separação, no quarto, quinto século, a separação entre sacramento de batismo e de confirmação, ritualmente é muito pouco nítida. Era tudo feito num contínuo. Muito contínuo. E é por isso que ainda hoje os nossos irmãos ortodoxos, batize bebê, batize adulto, recebe logo o crisma. Não há separação. E até a comunhão, mesmo sendo bebê, dão-lhe um bocadinho. Porquê? Por esta ideia que estes três sacramentos é que fazem de nós um cristão. Nós, pastoralmente, separámos-lo e agora temos um grande trabalho, um grande berbicacho, porque separámos-lo um bocadinho por uma opção um bocadinho estratégica, que é, a gente separa, temos lá mais tempo, eles têm mais catequese, e portanto pusemos um sacramento a reboque da catequese. Em vez da catequese, a reboque de um sacramento. E fizemos do sacramento a cenoura. Não é? E a questão é pior, porque é assim, aqueles argumentos que vocês pois, mas eles sentem mais catequese, são mais conscientes, criam paradoxos insolúveis. Que é assim, então, mas vamos cá saber. Nós não andamos a dizer, e não é de facto verdade, que a Eucaristia é o maior de todos os sacramentos. Se a Eucaristia é o maior de todos os sacramentos, quer dizer, uma criancinha aos 8 anos já está adulta para receber a Eucaristia, mas não está adulta para receber o crisma. Se a Eucaristia é o maior de todos os sacramentos, porque é que isto historicamente foi mudando? Foi mudando desde que, por vários fatores, e um deles, o crisma foi sempre, enfim, logo nos primeiros séculos, há uma história interessante, que é, o Papa chama aos bispos o crisma, e decreta quase isso, porque há um período em que os padres não queriam chamar o bispo. E crismavam. E então... Mas a questão, de facto, é esta. Mas os apóstolos também fizeram primeiro a Eucaristia, só depois é que foi o Pentecostes. Sim, mas para eles, a realidade nos apóstolos é completamente diferente. E pode-se dizer que tomaram parte na Eucaristia sem se confessar, não é? Se formos por aí, a coisa resvala. É interessante. Eu por aí, digamos, o que Judas Sai antes. Isso é interessante. Judas, que trai, sai antes da Eucaristia, sai antes da instituição. Nos lados é interessante. Bom, portanto, estes três da iniciação cristã. Os outros dois sacramentos, como vos disse, estão ligados à nossa condição humana e, acima de tudo, a duas das grandes situações limite da condição humana. Se vocês repararem, nós, na nossa condição humana, temos um conjunto de situações, como definia Karl Jaspers, que ele chama de situações limite. Porquê? Porque o homem faz a experiência dos limites da sua existência. Ou seja, são situações em que muitas das vezes o homem como que vai à beira, vai à beira mesmo da sua condição humana, da sua existência. E quais são, no fundo, na grosso modo, essas situações limites? São a experiência do mal, do sofrimento, da morte. Estas situações limites, se repararem, têm todas em comum várias características. Primeiro, são situações que não se fazem anunciar, no geral. Quando damos por nós, já estão na nossa condição humana, na nossa vida, e a fazer os seus estragos. Segundo, são situações limite onde o homem faz a experiência da sua completa impotência para as controlar. Em que o homem experiencia mesmo a sua finitude. Ele não é senhor da situação.
As coisas dominam, precipitam-se. Ele pode prever, ele pode andar por ali, mas não é o Senhor da situação. E são situações onde, de facto, o homem experiencia os verdadeiros limites da sua condição humana. Uma delas é a experiência do mal. O mal que cometemos e o mal que sofremos, de que somos vítimas. O mal que cometemos pelo uso da nossa liberdade, pelas nossas opções, o mal que fazemos mesmo. Mas esse podemos controlar. Esse pode-se controlar. E deve. Mas que muitas vezes a coisa acontece e faz-se essa experiência, como diz São Paulo, muitas vezes fazemos o mal que não queremos. Ou seja, muitas vezes é, digamos, uma onda avassaladora. Outras vezes o mal que somos vítimas. O mal do mundo. O mal que é engrossado com o nosso mal pessoal, que está aí e que domina e que tem muitos rostos, disfarçados, mas tem muitos rostos. Reparem, nunca se esqueçam daquela invocação com que termina o Pai Nosso. Mas livrai-nos do mal. Que mal é este? E os antigos diziam, mas livrai-nos de todo o mal. Que mal é este? É todo o mal. O mal que se manifesta muitas vezes nos cataclismos, nas intempéries, nos desastres. O mal de que possamos ser vítimas pela violência, pelos sistemas pecaminosos de organização social e outras coisas do género. É todo o mal. Perceber que o mal ainda depois se manifesta num mundo assim, com essa violência, como são, por exemplo, os cataclismos, os tremores de terra, essas coisas todas, os acidentes, uma coisa que cai e a gente vai a passar, o mal das estruturas, das instituições, que depois caem sobre nós. Todo o mal. E o mal que cometemos e vivemos. O mal que fazemos. Pois a ira, por exemplo. Sim, não só a ira, a inveja, tudo aquilo que nós que faz sair de nós o mais feio que cá está, o que ainda resta. Tudo isso. Ora, o sacramento da penitência vem para essa dimensão do homem. Porquê? Porque esse mal, quando cometido por nós, e deliberado, e querido, mata em nós esta vida nova que recebemos no batismo. Porquê? Porque ele é sempre uma perversão, é sempre uma agressão a esta vida de Deus em nós. É esta imagem e semelhança de Deus em nós. O mal é de facto um virar costas a Deus, o cometer do mal. Virar costas a Deus. É pôr-nos no lugar de Deus, é fazer-nos deuses. Reparem que esse é o drama das primeiras páginas do Gênesis. Adão e Eva, o seu pecado é o pecado de querer ser igual a Deus. Aliás, o tentador diz-lhe isso. Comam! Ele não quer que vocês sejam como ele. Comam! Ora, essa! E é isto, é pensar-se, conceber-se como sendo nós o princípio e o fim, e portanto fazemos-nos deuses. E rejeitamos o Criador, e no caso cristão, rejeitamos toda a obra redentora que Cristo nos dá. Ora, O próprio livro, os primeiros capítulos do Gênesis são o crescimento desse mal. claro, é impressionante isso. Em relação aos irmãos, depois, Assim próprio. depois em relação à própria sociedade, de tal forma que não se entende, Babel termina aí, quer dizer, de alguma forma.
E em relação a Deus, no fundo o mal descentra-nos de tal maneira que depois tem estas três dimensões. Faça a Deus, aos outros e a mim próprio. Iremos ver isso quando dermos mais desenvolvido um bocadinho o sacramento. O mal tem isto, que é, descentra-nos da nossa verdade existencial e mais profunda, e então a nossa relação com Deus é afetada, e ao mesmo tempo, ao ser afetada a nossa relação com Deus, começa a ser afetada a nossa relação com os outros. Caim e Abel é o exemplo. Não é? Dois irmãos que um mata o outro. São exemplos arquetípicos, podemos dizê-los, mas para mostrar como o mal vai alastrando. E depois consigo próprio. Porquê? Porque quando estamos descentrados de nós próprios, quando não temos no eixo da nossa existência, digamos, normal, nós começamos a ser o nosso próprio inimigo neste aspecto. Começamos a ver-nos descentrados. Reparem que isto é tão impressionante hoje em dia, que a gente vê isso, os meus colegas padres, de certeza, veem isso com mais clareza até. Mas quem está muito no Ministério da Confissão, do acompanhamento, a gente percebe que há casos que é tão nítido que aquela vida anda toda ensariada, porque aquela pessoa não para pensar e para se centrar. E, portanto, foi cometendo algumas coisas que, a pretexto, se calhar, de uma busca de felicidade, mas mal buscada, mal pensada, mal usada aquela liberdade, vai somando fracassos. A pessoa está toda descentrada. E depois isso reflete-se na relação com os outros. São pessoas em guerra com todo o mundo. É no emprego, é na família, é nos amigos. E como começam a cortar as pontes, e reparem como isto é um mistério do mal. É que o mistério do mal, a gente tem que ainda que o mistério do mal não é rodeado com corninhos e com um rabo tipo seta. É perceber os diferentes rostos deles. A pessoa vai ficando cativa de si própria, porque começa a cortar as pontes com os outros, com a família, com não sei o quê. Profissionalmente as coisas começam também a cambalear. Com Deus, então, a coisa já está. E depois começa com si próprio. E depois, como está descentrada de si próprio, começa a não se amar, começa a sentir-se mal, começa a viver ansiedade, porque está tudo em curto-circuito internamente. Tudo em curto-circuito. E então começa com as depressões. E então começa o caudal do psicólogo. E daí tem um colega no meio que dizia isso, vocês já não os confessam, e eles caem todos no consultório, comecem a confessá-los mais. E às vezes é verdade. Claro que isto, levado ao limite e durante muito tempo, tem consequências psicológicas, é evidente. Há vidas enfernizadas que depois têm efeitos perfeitamente perversos ao nível psíquico e tudo isso. Ou seja, as pessoas muitas vezes são pessoas frágeis, digamos, ao nível psicológico, frágeis no seu amor próprio, o seu ego, porque vem de educação, vem de não sei o quê, ainda ficam mais vulneráveis. Ficam desfeitos. No caso de Caim, ele foi perdoado, Deus marcou e mais ninguém podia fazer mal. Claro. Mas hoje o drama é esse mesmo, é que as pessoas hoje, incrivelmente, e o que eu vos vou dizer pode parecer bombástico, hoje às pessoas, há uma certa faixa grande, cada vez maior da sociedade, é mais fácil perdoar do que deixarem-se perdoar. Hoje há um grande número que é capaz mais de perdoar e dizer, pronto, está bem, não é? Mesmo que seja só para não me chateiem mais, do que deixar-se perdoar. Porque deixar-se perdoar é reconhecer que falhou. É ser capaz de rever tudo e dizer, de facto, eu estou carente de misericórdia. E então o que é que querem? Querem teimar no seu ego. E não. E portanto, é mais fácil ter um acesso de perdão, enfim, nem que seja mitigado, enfim, bom, do que dizer, não, eu estou carente. Porque quem é que me restitui a mim próprio, mesmo psicologicamente falando? O outro. Eu próprio só tomei consciência de eu, porque desde pequeno comecei a relacionar com um tu, que são os outros. Se não houvesse um tu, não havia um eu. Imaginem um mundo em que só há um.
Ele não tinha a noção de eu. A noção de eu vem na relação com tudo, no diálogo. E para que isto em nós é tão estrutural, começa logo no ventre materno. E mais, é que, no caso da fé, esse tu é Deus. E é um tu que me devolve a mim próprio, que me restitui, que me harmoniza. E que, portanto, não quer nada de mim no sentido de me maniatar, de me diminuir. E aí é que está a força deste sacramento. Quem faz a experiência, por exemplo, verdadeira, do perdão de Deus na sua vida, a pessoa fica com uma força como ninguém tem. Os problemas à volta não mudaram nada. Hein? As chatices, as pessoas, tudo, está lá tudo. Mas ele é que está diferente. E vai para isso, e toca essas coisas, e continua a andar para a frente de maneira completamente diferente. Porque ele é que mudou. Ele é que está centrado, ele é que está bem consigo. E, portanto, a situação pode-se permanecer, mas já não no amarfanha, não o faz afogar-se completamente. Para um psicólogo, importante, um dos seus doentes é que eles, pelo menos, mantenham-se à tona d'água, quando não se consegue fazer mais. Não? Há fases de acompanhamento de um doente que o que o médico quer é que este tipo não vá abaixo. Portanto, primeiro temos que mantê-lo à tona d'água. E depois, com o tempo, a gente